Tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que acreditam não sentir medo? Ela diz que nunca teve medo, mas ameaça as pessoas. Ela usa o medo ao seu próprio benefício. Outros acreditam superar o medo e dizer que já teve medo, mas agora não sente mais o medo. Então, esse tipo de pessoas, geralmente, ele usa a fé dele no medo. Ele tem a fé no medo. E aí, quando você ouve dizer que Deus não te deu o espírito do medo, a pessoa, quando fala em espírito no medo, ela já nega que não tem o medo. Então, ora a pessoa percebe que algumas usam o medo ao seu próprio benefício, a fé dela está no medo e elas conhecem sobre o assunto, e outros acreditam não sentir o medo, diz eu não tenho medo de nada, mas quando se aborrece, ela usa de ameaça. Então ela usa o medo ao seu benefício próprio por ter aprendido superar o medo, por ter tido muitas experiências com o próprio medo. Então aprendeu a superar suas próprias frustrações, os seus próprios sentimentos, foi aprendendo, adquirindo as próprias experiências ao seu benefício próprio. Então ele finge já não sentir o medo. E aí, quando você tem muita experiência, você aprende que a pessoa, ela sente sim o medo, mas ela finge não sentir. Por isso, ela usa o medo ao seu próprio benefício. E ele não sabe quais são os malefícios disso. Quais são as contradições do que Deus explica a respeito disso? Porque Deus diz que não te deu o espírito do medo. Então, algumas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam no amor, ele quer o amor, mas ele usa o medo ao seu próprio benefício. Por isso ele ameaça, por isso ele mente, mas ele desconhece entre a mentira e o medo. E por isso ele fica confundido da própria visão, dos próprios sentimentos. E aí ele decide ir superando os sentimentos. Por isso, com o tempo, com a experiência, esse tipo de pessoa, ele aprende a ter fé no medo. Então, algo que ele conseguiu superar, ele diz, eu não sinto mais medo. Eu tinha medo, mas agora eu não tenho mais. São as pessoas incrédulas, as que não acreditam no que Deus explica, nem quer ouvir, nem quer falar, nem quer saber, então ele quer apenas superar. Então, se você já teve experiências com o próprio medo e você aprendeu a lidar com o medo, você desconhece a respeito dos sentidos do medo. O que é o real temor ou medo imaginário? Aquele medo que primeiro ele toma a sua emoção, a sua visão, a sua cognição. Então eu já tive muitas experiências quando eu carregava o medo, aprendi a superar o medo, acreditei, não senti mais o medo e usar o medo ao meu próprio benefício, porque eu não entendia sobre o que Deus explica a respeito do medo. E aí eu fui aprendendo a superar o medo desde a meninice. Você aprende isso ainda na infância, quando você é criado debaixo de ameaças, de temor, quando você tem medo de apanhar, medo de falar, medo de errar. Então você vai aprendendo a superar esse medo e na fase adulta, você de tanto ter traumas, frustrações, percas e dores, você aprendeu pela visão que não deveria ter tanto medo assim. Que você aprendeu a lidar com os sentimentos, as frustrações, as ameaças, as acusações, a defesa. Aí, geralmente, quem foi criado nesse aspecto, né, nessa aparência toda, a gente acredita não sentir mais o medo.
A gente acredita assim. Então a gente que foi criado assim diz, eu não sei por que é que fulano tem tanto medo. Porque eu não tenho mais o medo. Quer dizer, a gente desconhece o nosso próprio comportamento, mas usa o medo ao seu próprio benefício e por isso ameaça. Por isso as pessoas, ela usam o medo porque ela desconhece a respeito do próprio medo. Ela desconhece. Mas quando você ouve dizer, Deus dizer que ele não te deu o espírito do temor, que não é para você ter medo, então como é que se vence o medo? Quem desconhece a respeito do amor vai dizer, se vence o medo é com a coragem, é o superando o medo. Mas aí quando você desconhece a respeito do que Deus explica, é quando você aprende a desfazer, a humilhar, a ameaçar. E aí a maioria das pessoas, elas começam a perder a visão da própria alma, do próprio sentimento. De tanto você calibrar o medo, de tanto você tentar superar o medo, aprender com o próprio medo, termina você ficando uma pessoa confundida pela visão. E é por isso que quem acredita não ter medo, geralmente, ele termina a vida dele um pouco frustrada. Essas pessoas que acredita assim, que não precisa ter medo, que superou o medo, que aprendeu com ele, usa o medo ao seu próprio benefício, a velhice dessas pessoas geralmente são muito frustradas, porque ele é confundido pela visão. E aí quando você aprende mais um pouco, e você diz assim, que a Bíblia diz, né? Eu aprendi a superar o medo, mas aquilo que você tem medo acontece com você. É o que a Bíblia diz. Tudo que eu temia me sobreveio. Então tem pessoas que ela quer superar o medo, mas não sabe o que fazer com o próprio medo. Então ele foi aprendendo com ele, mas ele não é ele é confundido, ele não é convencido. Quem é medroso, geralmente, ele é assim, porque Deus diz, não te dei o espírito do medo. E tudo que você tem medo acontece com você, você diz, como assim? Então, quem não acredita diz, mas então quer dizer que eu vou ter medo de enricar. Quem não acredita na Bíblia, se você conversar com uma pessoa que ela é incrédula, ela não crê na Bíblia, ela diz logo, ela já cai em contradição. Então eu vou ter medo de ganhar na loteria, vou ter medo de ficar rica, então eu vou ficar rica. Então ele já cai em contradição porque ele não sabe mais o que pensar. Ele não sabe mais responder, ele não sabe mais o que dizer, ele não sabe nem as experiências dele mesmo que usa o próprio medo. Então, até você ficar maduro, você aprende algumas coisas que nem você mesmo acredita. Um exemplo, quando eu não era habilitada, que eu não tinha habilitação, eu fugia das blitz. Mas era algo inexplicável, que eu era como se eu fosse perseguida. Eu sempre era pega por blitz, porque eu tinha medo de encontrar uma blitz, já que eu era inabilitada. E por incrível que pareça, quando eu tirei a minha habilitação, precisou dar trabalho para eu conseguir jogar a minha carteira de habilitação na cara da polícia, porque eu não era mais parada. Quer dizer, essas experiências lhe traz essa convicção. Quer dizer, enquanto eu não era habilitada, era como se eu fosse perseguida pela polícia. Toda hora a polícia tinha que me parar, eu tinha que encontrar com a polícia. E a polícia justamente era que me parava, porque quando eu via a polícia eu já sentia medo. E aí quando você sente o medo, é como se fosse uma energia, é como se fosse uma vibração. Eu vibro no medo e Deus explica, aquilo que você tem medo é justamente aquilo que acontece. Mas quando você não tem convicção da sua própria sensação, dos seus próprios sentimentos, do seu próprio comportamento, é que vai deixando você essa pessoa que você vai usar o medo ao seu próprio benefício e vai acreditar
não sentir medo, porque você aprendeu a superar o medo. E com as experiências, as frustrações, os traumas, é que você começa a entender que você não aprendeu tudo que você sabia. Você sabia, mas você não entendia aquilo que você sabia. Por isso é que esse tipo de pessoa, geralmente quando ele não tem muita experiência, a fé dele vai estar justamente no medo. Ele acredita no medo e por isso ele tem o medo como prudência. Ele vai ter o medo como uma prudência. Não, eu tenho fé sim, mas eu também tenho medo, porque eu acredito que o medo é real, o medo existe. Então tem pessoas que nem sequer nunca sentiu medo. É uma doença, né? Tem pessoas que têm uma doença que a pessoa nunca sentiu dor. É mais ou menos 400 pessoas que foi diagnosticada com essa doença. É uma ausência de dor. A pessoa, mesmo ela quebrando a perna, mesmo ela acontecendo algo com ela, ela não tem os sentidos da própria dor. Quer dizer, a pessoa não sabe o que é ter o medo. Mesmo ela se acidentando, quebrando a perna, cortando a carne dela, ela não tem os sentidos, o sentimento do medo. E a medicina diz que a pessoa já nasceu assim. Ela não tem dor, ela não sente dor. E essa doença já foi diagnosticada, no mínimo, em 400 pessoas que descobriram, né, essa doença, essa ausência de dor. É uma pessoa que não consegue sentir dor. Mas algumas pessoas que dizem ter superado o medo, ela diz ter superado o medo, não sentir mais o medo, mas você pega em contradição a pessoa usando o medo pela sua razão. É quando você descobre que a pessoa está mentindo, que a pessoa está fingindo, que a pessoa ela descobriu o seu medo e usa o medo ao seu próprio benefício próprio. Por isso ele ameaça, ele desfaz das pessoas, ele se torna uma pessoa vingativa, orgulhosa. Por quê? Porque ele está buscando essa autossuperação, que não é a superação que vem do alto, não é uma pessoa que ela é curada, não é uma pessoa que ela conheça a respeito da gratidão, do amor, da empatia. Eles desconhecem totalmente a respeito disso. Então, eles vão usando o medo ao seu próprio benefício. É isso que acontece com pessoas que cresceram em uma casa debaixo de gritos, de ameaça, de brigas, né? E eles não quiseram mudar e quiseram realmente acreditar que podia superar o medo e usar o medo assim ao seu próprio benefício. Eu vou usar o medo, vou aprender qual é o medo das pessoas e com ele eu vou ter lucro. Eu vou usar o medo para mim. Eu aprendi, eu me frustrei, eu quebrei a cara, eu perdi. Então, se você já teve experiências com o próprio medo, depois já de madura, é que você aprende realmente, que você foi aprendendo a superar o medo e não foi liberta do medo. Porque Deus diz, só eu arranco o medo, as iniquidades de uma pessoa. Só o amor é capaz de vencer o medo. Mas quem desconhece a respeito do amor, geralmente ele quer o amor, mas ele não quer pagar o preço para conhecer o amor. Ele não quer buscar, ele não quer mudar, ele usa o medo ao seu próprio benefício. E aí, com algumas experiências, é que a pessoa vai se deparar com essas situações. Eu me deparei com medo quando eu mesmo percebi que eu acreditei não sentir mais o medo, não ter medo, quando eu aprendi a dirigir. Quando eu fui dirigir, que eu percebi que eu comecei a tremer e a suar,
eu perdi o controle do meu corpo, comecei a tremer e a suar e a clamar por Deus. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Foi que eu descobri que realmente o medo morava em mim. Eu não sentia mais o medo, quer dizer, eu sofri muito com o medo, aprendi a superar e aprendi a acreditar, não viver mais temerosa. Não ser aquela pessoa que qualquer um me ameaçando, eu já ia ficar com medo, evitando, fingindo, porque eu aprendi a superar o medo. Eu fui aprendendo a superar o medo. E quando você aprende a superar esse medo, quando você cresce debaixo desse medo, geralmente quem tem um propósito na vida, quem tem um sentido na vida, é justamente naquela área que você tem um propósito, é que você vai sentir como se você fosse perseguida naquela área, porque você tem um propósito ali. Então, o que é que o inimigo faz com você? O inimigo, o nosso inimigo espiritual, que a Bíblia fala, né? Que vem do mundo espiritual, vem o nosso inimigo, que Deus explica, ele vem do oculto, daquilo que você não acredita, daquilo que você não vê, daquilo que você não sente, mas quando você desconhece a respeito do mundo espiritual, você não quer nem saber, você não quer crer, você não quer estudar, você não quer buscar, você quer apenas superar, porque você desconhece como funciona. Como é que funciona a respeito disso? Como é que eu vou buscar aprender sobre o medo se eu acredito não sentir mais o medo? Se eu aprendi que eu sofri com o medo, mas eu superei, eu aprendi a vencer. Aprendi com a minha visão, com a minha razão, com a minha conexão. Eu e Deus. E é por isso que quem é assim, geralmente, a fé dele vai estar justamente no medo. É uma fé cega. É uma fé desconhecida. É aquela fé que a pessoa diz, eu não preciso saber, eu não preciso buscar, eu não preciso crer, mas automaticamente você aprende a crer no medo, porque eu acredito no que eu vejo, eu preciso ver para crer, e é justamente o ao contrário do que a Bíblia diz, porque a fé é o ao contrário do ver. Eu não preciso ver, eu só preciso ouvir. Por quê? Porque Deus vai falar e você vai esperar, você vai ter que esperar para ver. E quem tem a fé no medo, a fé dele já é no medo, mesmo quando ele vê, ele vai ter raiva, ele vai condenar as pessoas, ele vai botar a culpa nos outros, ou ele vai dizer, eu não acredito nisso, mesmo ele vendo. Ele tá vendo, mas ele não é convencido do medo. Ele já não é convencido pela razão da fala, pelo sentimento. E geralmente quem tem a fé no medo, ele vai ser irado, ele vai ter raiva, ele vai ser uma pessoa indignada, porque ele está o tempo todo querendo aprender pela visão. A pessoa que ela tem a fé no medo, ela vai estar querendo aprender a vida toda pela visão. Então, pela visão, por ele perder a razão, por ele querer vivendo só se dando razão, é que ele vai viver uma pessoa frustrada. Ele vai ficando frustrada. E quanto mais uma pessoa ela for frustrada, ela for carregando traumas, feridas e frustrações, mais medrosa ela vai ficando. Mais irada ela vai ficando. Porque ela aprendeu a confiar em pessoas que ela não devia confiar. Ela aprendeu a amar pessoas que ela não deveria amar. E aí, quando ela se decepciona com as pessoas, é que ela fica mais irada, mais frustrada, porque ela gerou um sentimento dentro dela em confiar na visão, nas aparências, naquilo que parecia ser, sem ser. E aí é que você começa a perder a fé. Quando uma pessoa, a fé dela tá no medo,
ela termina ficando totalmente sem fé. Por quê? Porque ela tentou superar pela visão. Geralmente, quem tem o medo como algo bom, ele tem uma vontade de agradar as pessoas, de fazer tudo pelas pessoas, porque ele quer superar. Então ele vai fazer tudo para agradar, ele vai ter medo de desagradar. Tudo que você vai fazer para uma pessoa, você vai fazer para agradar ou com medo de desagradar as pessoas. Geralmente é uma pessoa que está frustrada, já é uma pessoa que de tanto ela ter que superar o medo, de aprender com ele, a pessoa vai se tornando essa pessoa. Uma pessoa, ela não é medrosa do nada. Uma pessoa, ela não, simplesmente ela é medrosa, não. Ela ficou medrosa devido ela ter feito sacrifícios para agradar, ter feito tudo para superar, ter feito tudo para ser feliz, e aí ela foi vendo que ela errou. Então, se ela errou, se ela acreditou em quem não devia, se ela confiou na visão dela e ela se enganou, automaticamente você vai se tornando essa pessoa medrosa. Então, uma pessoa, quando ela é medrosa, ela não é só medrosa por um motivo. É um conjunto de motivos. São várias coisas que ela aprendeu a ver que errou. Mas o medroso, ele não quis se arrepender. Na maioria das vezes. O medroso, ele não quis se arrepender, ele não quis mudar, ele não quis buscar o conhecimento de Deus. Então ele aprendeu a ter esse tipo de fé, que é a fé no medo. Então quando você ouve dizer assim, que a Bíblia diz, que Deus diz, tudo que você teme lhe sobrevém e você desconhece a respeito do medo, geralmente você vai dizer isso. Quer dizer, então eu tenho medo de enricar. Ah, então eu vou enricar. Ah, eu tenho medo de ganhar na loteria. Então eu vou ganhar na loteria. Se eu jogar, a pessoa fica totalmente descrente. Ela é totalmente herege. É descredibilizado aquilo que ela vê e aquilo que ela vive. Porque ela só ouve quando a fé da pessoa, ela tá no medo, que Deus diz que não é para ter. A pessoa que ela é assim, ela desfaz de tudo pela visão, porque só ela vai ter razão. Ela vai vivendo pelas suas próprias frustrações, por aquilo que ela aprendeu e adquiriu. Ela aprendeu, foi as experiências dela, e por isso cada vez mais ela vai tendo uma visão do mundo com o óculos dela, a ótica dela, é a ótica de mundo que ela tem. Que todo mundo é falso, que ninguém presta, que todo mundo mente, e ela não quer mais saber sobre Deus, porque ela aprendeu pela visão. Então, tudo que ela aprende pela visão, só ela vai se dar razão. Ela não vai mais conseguir confiar em ninguém. Ela perde a confiança, ela perde as conexões. É por isso que geralmente ele vai usar o medo, agora já maduro, já frustrado, já com experiências, ele vai usar o medo ao benefício dele mesmo. E é por isso que você vai ver que essas pessoas que passaram uma infância de abandono, de sofrimento, de frustrações, pessoas que tiveram de superar seus sentimentos, pessoas que tiveram que aprender a vencer sozinhos, pessoas que tiveram que ter suas próprias experiências, de confiar em pessoas e foi frustrado, e foi decepcionado, e sofreu, na idade, elas são pessoas temerosas. São pessoas que usaram o medo ao seu próprio benefício. Entende por que é que ele não consegue mais confiar na palavra? Porque é que ele vai ter trabalho em ter fé. A fé que ele diz ter, ele já tem no próprio medo. Porque ele está dizendo que ele é uma pessoa prudente. Então ele vai estar agora com cuidado, com medo de tudo.
ele tem medo do que vê, medo do que ouve, ele está sempre prevenindo e ele acredita que vai ter como ele ter fé e medo ao mesmo tempo. Porque Deus diz a ele que isso é impossível, porque ele não dá brecha para Deus. O medroso, aquela pessoa que usa o medo, que ela não reconhece, por isso eu estou lhe explicando, porque a pessoa não reconhece, ela nega. Ela não tem consciência do próprio comportamento, ela esquece que ela viveu debaixo do medo, que ela aprendeu com medo. Então, como é que eu descubro isso? Como é que eu tenho consciência disso? Quando você percebe que você precisa de ameaçar as pessoas. Quando você percebe que você precisa tá brigando por tudo. Você precisa brigar para se defender, você precisa acusar as pessoas, você precisa ameaçar as pessoas pelos seus próprios direitos e você perde a conexão com você. Você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, porque você está fugindo dos seus próprios sentimentos. Entende o que Deus explica? Por isso Deus explica, não te dei o espírito do medo. Mas uma pessoa que ela vive debaixo de ameaça, ela tem que se pegar com Deus para poder ela sair da situação. Porque se ela não consegue sair daquela situação, ela vai viver rendida na situação. Geralmente uma pessoa medrosa, que alguém usa da manipulação, da ameaça com ela, ela já usa. Outra pessoa já usa com ela, aprendeu que ela é medrosa. Então, se o outro aprendeu, ele vai usar, ele vai ameaçar, ele vai condenar a pessoa, ele vai manipular aquela outra pessoa, porque aquele que acredita não ter o medo, ele aprendeu a usar o medo ao seu próprio benefício, aprendeu pela visão, a manipulação, a sedução. Ele acredita não ter o medo, mas ele usa o medo e ele não tem a consciência disso. Porque ele aprendeu lá da infância a ter que superar os sentimentos, aquilo que ele sente. Por isso ele acredita não sentir. Por isso é que essas pessoas, que era eu lá no passado, acreditava não sentir o medo. Então qual a melhor defesa de uma pessoa? Eu cresci ouvindo isso. A melhor defesa do ser humano é o ataque. Então, se uma pessoa disser que vai lhe bater, você não espere, você já bate. E você aprende que isso funciona, que isso dá certo. Quem vai tirar isso de você? Se você aprendeu a razão, a visão e o sentimento junto. Você foi cercado. Você foi convencido sentimentalmente e emocionalmente. Entende o que Deus explica? E é por isso que se Deus não falar com você, você é tão convencido da sua própria visão, da sua própria razão, que você não quer ouvir. Você não consegue mais ouvir. E aí você vai dizer, eu tenho fé sim, mas é esse tipo de fé irracional, inconsciente. Eu não preciso crer, eu não preciso saber, eu não preciso ver, eu já acredito do meu jeito. E aí, se você refletir, qual é as experiências que você tem com o medo? O que foi que o medo ensinou a você? O que foi que você conseguiu aprender com ele? Porque eu aprendi a vida toda com medo. Eu aprendi com medo. E acreditei não ter mais ele. E usei ele ao meu próprio benefício. E aí quando você descobre isso que Deus explica, que Deus diz que ele não te deu o espírito do medo, quer dizer que o medo é um espírito? É isso que Deus explica. Por isso ele repete tanto na Bíblia que não é para você ter medo. Mas quando uma pessoa, a fé dela já está no medo, ela busca a sua autoproteção. Ela busca a sua razão, a sua própria visão. Então, ele acredita no medo. Entende o que Deus explica? Por isso, Deus vai ter muito trabalho em convencer essa pessoa que ela precisa mudar. Porque se ela não mudar, ela vai usar toda a sua experiência e que vai servir contra ele mesmo. Porque ele aprendeu a vida toda assim.
aprendeu a vencer pela visão, pela razão, pelas experiências do passado, aprendeu a usar o medo ao seu próprio benefício. Então, se Deus não falar com você, se Deus não armar uma estratégia para lhe convencer, como você vai aprender a ter fé se você aprendeu a crer no medo, em você mesmo? Você buscando a sua razão, você tendo a sua visão, a sua própria interpretação a respeito do medo. Então, quando eu não era habilitada, a polícia me perseguia. E porque depois que eu tirei a habilitação, deu trabalho para eu usar a habilitação. Porque eu passava pela blitz e a blitz não me parava. E eu fiquei impressionada com isso. Porque era que a blitz não me parava. E quando eu não tinha habilitação, parecia uma perseguição. Eu vivia fugindo, eu vivia perguntando, eu vivia esquematizando para não ser pega numa blitz. E eu era pega numa blitz por várias vezes. E depois que eu tinha habilitação, eu não conseguia mais usar. Eu chegava a procurar uma blitz para passar, eu passava e a polícia não me parava. Mistério. Então Deus explica, é justamente isso. Quer dizer, aquilo que você sente, você não tem consciência do seu próprio sentimento. Por quê? Porque amadureceu. Porque condensou dentro de você. Porque você aprendeu com ele. Isso é coisa lá do passado. Desde a minha meninice, quando você puxa na memória, por que é que eu sou medroso? Porque é que eu aprendi a ser uma pessoa assim, medrosa. A aprender a superar o medo ao ponto de achar que eu não sinto mais o medo. Então, para quem gosta de pensar, de aprender, de estudar, de refletir no que Deus explica, você começa a entender que foi lá do passado que eu aprendi isso. Eu não aprendi de uma hora para outra. Não foi de repente que eu aprendi a ser agressiva, a ser soberba, a ameaçar as pessoas. Eu aprendi pela visão. Eu aprendi para ter razão. Eu aprendi a me defender atacando, porque eu via que as pessoas erravam comigo. E como Deus ia me ajudar? Se eu não esperava, se eu não aprendia, se eu não acreditava na palavra, se eu não queria saber, então eu termino tendo esse tipo de fé, que é a fé justamente no medo. E quando alguém vem falar de fé para mim, quando alguém vem falar de Deus para mim, por que é que eu tenho que crer nesse Deus? Que diz que eu não preciso ter medo. Então eu acredito não ter o medo, porque Deus já me ajudou assim. Deus me fez assim. Deus me capacitou, Ele já me ajudou a vida toda. Por que é que agora eu tenho que mudar? Por que é que agora eu tenho que buscar? Então você vai aprendendo a ser como Tomé. Aprender a crer pelo que vê. Eu tenho que ver para poder crer. E Deus diz, não é assim. Você está errada. Entende? Então, como Deus vai convencer uma pessoa que mesmo ele falando e a pessoa ouvindo, ela não quer ouvir. Ela não quer mudar. Porque ela não tem base, porque ela não tem estrutura. Se Deus falar, ela vai ignorar, como Deus falava comigo e eu ignorava. Deus já falava, mas eu ignorava. Quer dizer, eu queria um Deus apenas para me servir. Eu queria um Deus que Ele fizesse a vida toda tudo o que eu queria. Mas eu não queria fazer o que Deus queria. Por isso que Ele falou, se você não aprender a me obedecer, eu não vou poder mais lhe defender. Porque eu já lhe defendi demais. Quer dizer, Deus defende as pessoas e ajuda as pessoas mediante a inocência dela. Mediante a pessoa ter vindo de uma família disfuncional, de uma família que não pôde ensinar, que ela não teve base para aprender. Mas Deus, Ele explica. Se eu quero ensinar e a pessoa não quer aprender, o que é que eu posso fazer? Se a fé daquela pessoa já está no medo, na visão dela, na emoção dela, no sentimento dela. Então ela precisa apenas de uma razão. É isso que Deus explica.
Toda pessoa que a fé dela tá no medo, ela vai precisar apenas de uma razão. Por isso ele vai brigar e vai dizer, eu tenho razão de brigar. Eu sei o que eu tô fazendo, tô brigando pelo que é meu. E se eu tô brigando pelo que é meu, eu tenho razão. Veja que na história você percebe que não dá espaço para que Deus faça nada. Porque se Deus explica que ele é amor e ele também é justiça, ele precisa de uma brecha para se apresentar para você. Ele precisa de um espaço para você crer. Porque se ele fala e você não obedece, como ele vai fazer? Como é que Deus vai fazer se ele fala e você não obedece e você quer fazer? Você quer se defender, você quer brigar, você quer ter razão, você tem medo até de falar. Como tem pessoas que têm medo de falar. Ela sabe que algo está errado, mas ela não quer falar. Porque ela tem medo. Ela já usa o medo porque ela não tem fé. Ela não sabe porque ela não dá brecha para que Deus ensine. Ela ora, mas ela não estuda. Para que Deus ensine a ela. Para que ela ouça e ela queira obedecer. Então, mesmo que Deus vá falar, se a pessoa ela não tem base, ela não vai obedecer. Porque ela já vai ser aquela pessoa que vive no ativismo, aquela pessoa ativa, aquela pessoa que já aprendeu a se defender. Aprendeu o que é certo e o que é errado, o que é ter razão. Eu tenho razão, então eu faço, é sempre o eu. E Deus não consegue entrar na vida dessas pessoas que crê nesse tipo de fé. É a fé que eu não preciso ouvir, eu não preciso saber, eu não preciso crer, eu apenas preciso ver. Mas mesmo vendo, ele vai dizer, eu não acredito. Por quê? Porque ele não vai ter base. Ele não vai ter discernimento, como discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Eu vou querer crer da minha forma, do meu jeito. Por isso você tem que ter experiências com o próprio medo. Todo mundo ela já teve alguma experiência com medo. Então, qual foi a sua experiência com medo? Porque eu já tive várias experiências com medo. Para poder eu aprender a bater, eu apanhei. Eu tive que ouvir, eu tive que apanhar, eu tive que levar carreira. Eu com 12 anos, eu fui pegar uma saia que eu tinha emprestado na casa de uma amiga que tinha um caso com um homem casado, eu com 12 anos. Quando eu entrei na casa dessa amiga, que era a casa do relacionamento que ela tinha. Quando eu entrei na casa para pegar a saia, a amiga não tava, só tava o homem. Quando eu entrei, eu só fiz entrar. Quando eu menos espero, a mulher já estava na porta querendo invadir a casa para me bater. Eu com 12 anos. Porque o homem estava deixando a esposa por essa amiga que eu tinha. Eu morava em Sergipe, Itabaiana, Sergipe. Então ela nunca tinha visto a moça. Que ele, o marido dela, tinha largado ela pela mulher. Então quando ela viu eu entrando, ela estava escondida esperando a moça chegar. Que era a nova, atual do homem. Quando a mulher viu eu entrando, achou que era eu. Então ela veio atrás para entrar, ou alguém avisou. Ela chegou, quando chegou, não era a moça, era eu. Eu tinha ido nessa casa só buscar uma saia. E eu saí escorraçada. O homem segurou a ex-mulher para poder eu correr. Senão eu ia apanhar no lugar da amiga. Porque não era ela, não era eu a amante. Era a amiga que eu tinha. Era uma colega que eu tinha, uma moça que trabalhou na minha casa, né? Então eu emprestei a saia e ela saiu da minha casa com a saia. E quando eu descobri onde é que ela estava, que eu fui atrás da saia, eu tive que correr. Quer dizer, ali você aprende a ter que bater. Quando você tem experiências com medo e você tem que aprender a superar o medo, chega uma certa idade da sua vida que você aprende e acredita não ter mais o medo. Não precisar mais correr, aprender a superar na força do braço, na força do grito. Quer dizer, foram anos, foram décadas para que você aprendesse
que a visão não é apenas a razão. É isso que Deus explica. A sua visão não lhe dá razão. É por isso que Deus, ele perde o espaço na vida das pessoas. Porque ela desconhece totalmente do que Deus explica. E ela aprende a crer nela. Nos instintos dela, na experiência dela, naquilo que ela se capacitou, nos traumas, naquilo que ela aprendeu a superar. Eu aprendi a apanhar, não quero mais apanhar, agora eu quero bater. Eu aprendi sendo ameaçada, agora eu não quero mais ser ameaçada, agora eu vou ameaçar, eu vou me proteger. É isso que Deus explica, que quem tem fé no medo, ele não dá brecha para Deus, nem falar, nem sentir. Entende o que Deus explica? Que uma pessoa que ela só crê no que vê, não tem como ela ver o agir de Deus, porque ela já aprendeu a crer nos instintos dela, na emoção dela, na razão dela. É por isso que essas pessoas, elas vão dizer, eu já fui medrosa, hoje eu não sou mais. Ah, quando eu era nova eu era assim, mas agora eu não sou mais, eu aprendi a superar o medo. Mas aí você pega a pessoa em contradição, porque o medroso, geralmente, ele usa o que ele tem. A pessoa, ela usa o que ela tem. Então, se ela confia no medo, ela vai ameaçar. Ela vai humilhar. Ela não quer ouvir ninguém. Ela não quer ouvir ninguém. Porque ele aprendeu assim. Ele aprendeu a mentira com os mentirosos. Como ele vai confiar em alguém? Ele aprendeu a vencer pela visão dele, pela razão dele. Eu aprendi a ser assim, a lidar com os falsos, com os mentirosos, com os orgulhosos. Eu aprendi pela visão. Eu aprendi a ser agora pela minha razão. Como agora eu tenho que mudar? Como é que eu vou mudar? Entende o que Deus explica? Que ele precisa dessa brecha para que as pessoas... Deus precisa esperar as pessoas amadurecer. Esperar as pessoas realmente querer buscar. Porque mesmo que ele queira falar, mesmo que ele queira mostrar, muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Ela não quer ver. Porque se ela já veio de um lado disfuncional, de um lado de briga, tudo para ela vai ser normal. Ela vai aprender nela, ela vai aprender com ela, com a prática. Ela não aprende mais ouvindo, ela só aprende na prática. Entende o que Deus explica? E por isso, esse tipo de pessoa que ela usa o medo ao seu próprio benefício, mesmo Deus falando. Não é porque Deus não fala, é porque a pessoa ela não quis ouvir. E Deus não é esse Senhor que as pessoas acreditam. Ah, porque Deus vai fazer tudo por mim, eu fazendo tudo que Deus não gosta, a vida toda. As pessoas desconhecem a respeito de Deus. Entende por que é que elas aprenderam a ter fé no medo? Porque as pessoas desconhecem a respeito de Deus e ela ignora a própria visão. Por quê? Porque ela vive de razão. Eu tenho razão de ser assim. Eu sou assim. Eu aprendi a ser assim. Como eu vou me desconstruir agora? Como é que eu vou ser outra pessoa? Se eu tive que perder décadas da minha vida sendo ameaçada, sofrendo, tendo que superar o sentimento de frustração, de ameaça, de espancamento. Eu tive que aprender pela visão. Eu tive que ir aprendendo. Então você vai calibrando o medo dentro de você, que você acredita não sentir o medo. E aí dá muito trabalho para que Deus agora arranque o medo da pessoa se ela não quiser estudar. É por isso que a maioria das vezes Deus não vai querer falar. Porque se Deus falar e você não quiser ouvir, você vai arrumar um problema para você. É isso que Deus explica. Porque se com Deus não se brinca e ele falou e a pessoa não quis ouvir, é a pessoa que vai arrumar um problema. Se ela não quer mudar, entende? Por que é que algumas pessoas elas dizem é melhor nem saber nada? Porque ela aprendeu a viver pela visão, pela razão. Elas aprenderam a ser assim, mas elas não pensam.
Esse tipo de pessoa, ela não rumina, ela não pensa. Por que é que ela era assim e agora não é mais? Por que é que ela não sente mais? Porque quando uma pessoa ela não rumina, ela não se questiona, quando ela está pagando algo que ela já fez, não vem para a memória dela. Porque ela ignora a própria visão. Entende o que Deus explica? Se eu ignoro até o que eu estou vendo, se eu não quero pensar nem no que eu estou vendo, como eu vou querer crer em Deus? Como eu vou querer aprender, ouvir a voz de Deus? Se até o que eu estou vendo, eu estou condenando as pessoas. Eu não quero ser convencida da minha visão. Eu só quero me dar razão. Não tem como Deus fazer nada. E as pessoas desconhecem disso. Então as pessoas dizem, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, porque elas desconhecem a respeito de Deus. E aí quando ela está sofrendo alguma situação, ela vai dizer que isso é da vontade de Deus. Onde Deus diz, eu não te dei o espírito do medo. E por que é que eu sou medroso? É isso que Deus pergunta às pessoas. Se eu não te dei o espírito do medo e tu usa o medo ao teu benefício, o que é que eu posso fazer com isso? Se a pessoa quis ignorar a visão, a razão, as frustrações, as percas, as mazelas do corpo, nada ela quis ver. Entende o que Deus explica? Por isso é que você vai ver nesse tipo de pessoas, ela dizer assim, quer dizer que se eu tiver medo de enricar, então vai acontecer comigo. Ela tira chacota com a palavra de Deus. Entende? Porque eles não conseguem pensar. Eles não querem pensar. Eles já vivem pelo ver. Por isso é que quando adoece, eles não perguntam. Eles não questionam. Por que é que eu estou ficando doente? Por que é que eu estou perdendo? Por que é que eu estou adoecendo? Eles não questionam. Eles estão o tempo todo no ativismo. Eles vivem no ativismo. Eles não ruminam. Então, a cada vez que Deus repreende uma pessoa e ela ignora, ela vai ficando mais medrosa. Porque aquele trauma, aquela frustração, aquela perca, ela vai ficando com raiva. Entende por que é que vai crescendo o medo? Ela vai ficando com raiva. Por quê? Porque confiou em quem não devia, viu o que não queria, perdeu na mão das pessoas, confiou nas pessoas. Então ela vai ficando uma pessoa sem fé, sem esperança, sem visão. Ela vai vivendo pela razão. Qual é a razão que eu tenho para ser assim? É você que não questiona, é você que não se pergunta. Qual é a minha razão de eu ser agora assim? Então, para eu aprender a ser valente, a ser braba, a ser soberba, orgulhosa, eu já tinha tentado ser bobinha, ser boazinha, ser carinhosa, fazer tudo o que as pessoas queriam. Então eu via que eu só perdia, que as pessoas desfaziam de mim, só me usava, entende? Então você vai mudando. A pessoa ela não é valente do nada, ela não é braba do nada, ela foi aprendendo pela vista. Ela foi aprendendo pela visão. Então, depois que ela aprende, ela diz, essa pessoa aí não existe mais. Essa Juliana aí, que algumas pessoas conheceram, com meus 20 anos, eu já não era mais. Então, as que me conheceram com 30, não reconhecem mais a de hoje. A pessoa vai mudando, só que com Deus, ela vai mudando para melhor. Sem Deus, ela vai mudando para pior. Porque ela vai ficando uma pessoa rebelde, uma pessoa irada, uma pessoa medrosa ou frustrada, brigona. Quando você vê que uma pessoa ela vive brigando, ela vive acusando, porque ela não concorda com a própria visão, com aquilo que ela está vendo. Então, como é que ela se defende? Acusando. O melhor ataque, a melhor defesa para quem aprende debaixo de grito e de ameaça, os pais ensinam. A melhor defesa vai ser o ataque. Não espere alguém bater, não espere perder. Se alguém lhe ameaçar, já ataque. É assim que você tem que ser. Então você aprende a ser assim.
Você aprendeu a ser assim. Então, como você vai se desconstruir se Deus não esperar uma oportunidade de lhe aquebrantar? Entende? Mas a maioria das pessoas, elas são aquebrantadas, mas elas não perguntam por quê. Por que foi que eu perdi? Elas não querem estudar a razão, qual foi a causa. Por que eu adoeci? Então já teve pessoas que disseram assim, quer dizer que você não adoece mais. Não é isso que Deus diz, que eu não adoeço mais. Deus diz que se eu adoecer tem uma causa. E se eu me aprofundar, eu vou saber qual é a causa, para eu não errar mais. Se eu sei por que foi que eu adoeci, eu não vou errar mais. Mas se eu ignoro por que eu adoeci, eu vou atrás da cura e não quero saber. Então eu vou errar de novo. Porque eu não aprendi, porque eu não creio assim, porque eu não quero saber. Entende? Que é uma fé totalmente desconexa, não tem lógica, não tem visão nenhuma. A pessoa que ela aprende, que a fé dela está no medo, ela não aprende nada pela visão. Ela vai viver sendo irada, sendo brigona ou sendo mentirosa, porque ela vai aprender a mentir para se defender. Ela vai aprender a mentir para se defender. Toda pessoa que ela mente por bobagem, que ela aprende a mentir por tudo, ela está aprendendo a mentir ou para se defender, ou ela aprende a mentir para se aparecer, para que as pessoas vejam ela como melhor. Ela quer ser bem vista. Quando uma criança mente, você percebe quando uma criança ela é mentirosa. Ela gosta de contar papo, tudo dela é melhor. Ela aprende ainda na infância a mentira. Os pais não ensinaram ela a não mentir. Então ela vive mentindo, se comparando, competindo com as pessoas, e ela aprendeu até na madureza, aprendeu a ser assim. Então ela não sabe mudar. E ela não quer que ninguém diga o personagem que ele criou para ser feliz, para ser bem visto, porque ele está o tempo todo querendo se moldar, viver de aparência para que as pessoas vejam que ele é assim. O personagem que ele criou para ser feliz. Por isso é que ele não tem isso como errado. Por que mentir errado? Eu minto para o meu bem. Eu minto para me ver bem, para me sentir bem. Eu minto para me proteger do mal. Ele não tem visão da própria razão. Se uma pessoa ela mente para se proteger do mal, ela já tem algum problema. Ela já tem algum problema. Por que é que ela tem que conviver no mal? Por que é que ela não estuda a respeito desse mal? Por que é que ela tem essa necessidade? Então ela se convenceu a crer no medo, na mentira. Entende o que Deus explica? Ela convenceu, a fé dela tá no medo, tá nela, tá na reação dela. Então ela tá buscando aprender na visão, na vida dos outros. Ela tá se comparando, ela tá competindo, ela tá querendo aprender pela vista. Por isso ela vai se dar razão. Por isso ela tá como presa nos agrilhões. Ela vai dar murro em ponta de faca, mas ela não sabe onde ela errou. As pessoas que são assim, elas não vão saber onde elas errou, porque todo momento que ela errar, ela vai condenar as pessoas, porque ela só mentiu para o bem dela. Ela só mentiu para se satisfazer, para ter vantagem, para ter lucro. Ela não vai entender a própria visão. Por isso é que a fé vai para o medo. A pessoa crê no medo, aprende pela visão e ela vai viver buscando uma razão. Então ele vai jogar a emoção dele, algum sentido que dê razão, para ele se ver bem, para ele se sentir melhor, porque ele não aguenta ver o cenário da vida dele, as escolhas dele, aquilo que ele buscou. O que ele preferiu na vida dele. Ele se tornou uma pessoa totalmente covarde. Entende? Ele sabe que ele lidar com pessoas mentirosas, mas ele não questiona para se afastar das pessoas. Ele é aquela pessoa carente, ele precisa estar com aquelas pessoas, ele vive de momento, ele vive sendo aflito na emoção, mas ele não sabe a razão disso.
Ele não sabe a razão disso. Por quê? Porque ele está preso. Preso no emocional e presa na visão. Porque eles não buscam a razão. Nem do ver, nem do sentir. Entende do que Deus explica? É por isso que mesmo ele sabendo que Deus diz, não te dei o espírito do medo, ele vai dizer, mas eu não tenho culpa de ter medo. Qual é a culpa que eu tenho de sentir? Quem gosta de sentir medo? Ninguém gosta de sentir medo. Então eles vivem fugindo. Eles vivem inconscientemente. Entende? Querendo superar. E essa superação vai tornar essa pessoa mais mentirosa ou mais medrosa. E automaticamente, quanto mais medrosa ou mentirosa, ela vai ser uma pessoa irada. Ela vai ser uma pessoa sem paciência. Ela não vai conseguir ouvir porque ela não quer sentir. Ela não quer ver. Ela quer buscar uma razão de sobreviver. São pessoas que estão sobrevivendo, eles não estão vivendo. E eles não sabem a razão disso. Por quê? Porque foi algo construído. Algo que foi construído ainda da infância. Pessoas que sofreram a longo prazo. Entende? Uma pessoa que ela tá assim, ela sofreu a longo prazo, ou um abandono, ou uma superação, ou várias frustrações, várias percas, várias humilhações. Então é uma pessoa que tá vivendo aflita. Ela tá que não aguenta mais sofrer. Então, quando uma pessoa ela tá assim, que não aguenta mais sofrer, ela vai tentar fazer tudo para agradar os outros, para não sofrer mais. Por isso, ela vai viver o tempo todo mentindo e omitindo. Ela vai viver mentindo e omitindo, acreditando ser feliz com essa visão. Não adianta mais eu falar, não adianta eu mostrar, a pessoa tá errada, mas não quer ouvir, então se ela não quer ouvir também eu não quero falar, e aí eu tô o tempo todo pisando em ovos. Tudo que uma pessoa vai fazer, que ela tá nesse nível, ela vai fazer pisando em ovos. Eu tô querendo entender, eu não quero que fulano, será se eu posso falar com essa pessoa hoje, meu Deus, como é que ela tá? Será se ela tá bem? Será se eu falar isso hoje, aí eu fico olhando pra cara da pessoa, se eu falar o que eu quero falar, a pessoa não vai explodir, não vai brigar comigo. Eu tô o tempo todo na prevenção, eu vivo me prevenindo. Entende o que Deus explica? Por isso ele vibra no medo. E por isso ele não crê que Deus diz, não te deu o espírito do medo, mas eu uso o medo. Eu uso o medo ao meu benefício. Porque nada que eu falo ninguém ouve. Ninguém quer ouvir, ninguém quer saber de mim. É assim que a gente pensa. Quando você aprendeu a superar o medo. Ou usar o medo, que é praticamente a mesma coisa, usar o medo ao seu próprio benefício. Então, quem usa o medo ao seu benefício, ele usa de ameaça. Ele usa de desfazer, de maltratar, de xingar, de rebaixar. Tudo que ele sente, ele condena as pessoas, porque ele não pensa por que ele sente. Ele não pensa porque sente, porque ele sabe que mente. Ele não tem consciência das próprias mentiras, mas ele sabe que mente. Entende? Por não ter essa consciência, porque somente para o bem, bem esse que só é bem para ele tá o tempo todo na prevenção dele, ele não entende. Porque é que Deus diz que ele não deve mentir? Porque ele criou ser uma pessoa sincera. Sincera a esse ponto. É uma sinceridade que ninguém entende, porque ele não fala a verdade para ninguém. Ele não fala dele. Ele não expõe quem ele é, ele cria. Ele cria um personagem. Por ele criar esse personagem, ele só vai querer estar com pessoas que ele se sinta bem. Por isso ele vai fingir que é uma pessoa boa para estar nos lugares, para estar bem, para se sentir bem. E ele não entende o que ele sente na casa dele. Por que é que ele é aflito? Por que é que ele é afligido?
Por quê? Porque ele não tem consciência dos sentimentos, do que é o medo, do que Deus explica a respeito do medo. Porque a Bíblia fala dos sentimentos. A Bíblia não fala apenas de religião. A Bíblia fala dos sentimentos, da consciência, dos transtornos mentais, do que é que as pessoas se transformam na ausência de Deus ou na presença de Deus. Qual é o bem? Então quem diz eu creio em Deus, mas ele não crê em nada do que Deus diz, não tem o que Deus fazer. É isso que ele explica. Ele crê em Deus, mas ele diz que o demônio e Satanás são as pessoas. Então quer dizer, quando ele morrer não sobra nada. Deus não existe. Morreu, acabou. Ele não precisa discernir que o mal também existe. E que mal é esse? Que eu naturalizo tudo que eu sinto, tudo que eu vejo. Na minha vida tudo é normal e eu espiritualizo na vida dos outros. Entende o que Deus explica? Porque ele não quer pagar o preço, porque ele não vê necessidade de mudar, porque ele aprendeu a ser assim. Ele aprendeu pela visão, se dando razão. Mas nem tudo ele consegue ouvir, porque ele não é convencido mais do que ouve. Quanto mais uma pessoa ignora a Deus, mais difícil vai ficar para ela ser convencida da visão, daquilo que ela vê. Porque ela vive pelo sentimento dela. Por isso é que a gente precisa de Deus. Porque quem pode me livrar dos meus sentimentos ruins? Quem pode me livrar da minha soberba, do meu orgulho? Quem pode me livrar de eu estar ameaçando as pessoas e brigando com as pessoas e condenando as pessoas do que eu sinto? Só Deus. É só Deus que pode. Então a maioria dessas pessoas que ela tem vícios, elas já se acalma nos vícios. Por isso é que ela não sabe discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, como Jesus ensinou. Ele não sabe discernir como ele planta e como é que ele colhe. Por que é que ele vive sentindo? Por que é que ele se sente aflito, afligido? Então, quanto mais ele ignora, mais ele vai se tornando essa pessoa. Essa pessoa, esse personagem que ele cria. Ele cria um personagem na rua para sobreviver e para se ver bem, para se ver melhor. Mas ele sabe o que ele sente na casa dele. E o sofrimento que ele tem para fugir desse sentimento, dessa visão que ele criou, uma imagem na rua de super-herói. Ele aprendeu a amar o mundo, a gostar do mundo, não gostar da casa dele, não gostar da família dele, não gostar dos filhos dele. A maioria das pessoas são assim. Elas têm conflito dentro da própria casa porque elas criam um personagem na rua e dentro de casa elas são outras pessoas, mas elas não questionam. Por que isso? Por que é que eu sou assim? Então, se não questiona, se não se pergunta, se não quer saber, ela vai condenar. Que só sente por causa dos filhos. Que só vê porque erram com ela. Elas nunca erram. Por isso é que é impossível para Deus. Aí as pessoas dizem, não tem nada impossível para Deus, porque não lê Bíblia. Porque não estuda a Bíblia, porque já confia no medo, porque superou o medo de tanto sofrer na infância. Então, se teve problema lá com os pais, quando ele tiver problema com os filhos, vai dizer, tá aí. O que foi o resultado de ter filho, que eu não devia ter filho, vai condenar os filhos. E se a palavra tem poder, como um religioso ele crê em Deus e não crê na palavra? Porque ele ignora o que vê. Entende o que Deus explica? Ele ignora o que vê. Ele condena as pessoas do que vê. Porque ele não é convencido da própria visão. Simples assim. Quando você estuda o que Deus explica a respeito do medo. Então tem pessoas que elas não querem sentir, não querem ouvir, porque não querem mudar. E aí elas vão viver esse estilo de vida. Ela é feliz de aparência, é feliz na rua, ele monta um personagem, mas dentro da casa dele que ele começa a ter que ver, ele não consegue ver. Por isso ele está brigando. Por isso ele está condenando. Porque ele não tem paciência.
porque ele não quer mudar, porque ele não quer ver. E é por isso que ele vai piorando a vida dele. É pior. Uma pessoa que ela é religiosa, que ela não busca Deus como Deus ensina, a velhice dela são terríveis. Porque elas não entendem que elas vivem o que fala. Elas só não sabem o que vive, porque ela fala mal. Por que que ela vive mal? Entende? Porque elas não têm paciência. E a pessoa que ela crê em Deus, Deus diz, o fruto do amor é a paciência. Eu tenho que ser tratado por Deus, eu tenho que ser sarado por Deus para que eu tenha paciência, para que eu tenha esse fruto do Espírito. Por isso é que a maioria das pessoas, elas naturalizam tudo, porque ela não sabe o que é o Espírito, ela não sabe o que é a alma. Ela não sabe o que ela sente, ela não sabe o que ela vê. Por isso ela não é que ela não esteja vendo, ela só não é convencida da própria visão. Então, quando ela vê, ela está condenando, ela está falando mal, ela está blasfemando, ela está maldizendo, porque ela tá vivendo mal, ela está sobrevivendo. Ela está sobrevivendo. E quando ela vai viver algo bom, se ela é uma pessoa ferida, se ela já é uma pessoa ferida e ressentida, ela está no desfazer, ela está na competição com as pessoas, ela vai estar com piadinha, ela vai estar o tempo todo competindo, invejando, e ela desconhece a respeito disso. Por isso ela volta para o mesmo nível. Ela volta para o mesmo nível espiritual. Ela não evolui. Ela não consegue sair desse padrão. Porque ela não quer estudar. Porque ela quer Deus, para que Deus faça o que ela quer, mas ela não sabe o que ela quer. Se a pessoa ela tá presa nas feridas da alma, ela não sabe o que ela quer. É por isso que ela volta para o mesmo ciclo. Porque ela não aprendeu com o que ela passou, com alguma coisa que ela sofreu na vida, das escolhas dela, da visão dela, do sentimento dela. Então, cada frustração e cada trauma e cada ferida adquirida vai servir contra ela, porque ela fica pior. A pessoa que ela é assim, ela fica pior. Ela não vai estabilizar. É por isso que você ouve assim, a idade, foi a idade me transformou nessa pessoa. Não, foi a cegueira espiritual. Foi a ignorância, foi o não querer saber, não foi a idade. E Deus explica isso. Deus explica que a idade não adoece as pessoas. Elas voltam, o espírito para Deus, o corpo volta para o pó, mas do jeito que veio. Quer dizer, é para voltar melhor, com experiência. Só vai a casca é que vai arruinar. Não a alma, não o espírito. Eu não preciso ser nervoso, eu não preciso ser doente, eu não preciso ser irritado. Isso vai adoecer a pessoa. Isso vai adoecer eu não querer pagar o preço de saber o que é que aconteceu comigo. Porque eu errei. Porque é que eu vivo num casamento ruim. Porque é que eu vivo condenando todo mundo. As pessoas não querem parar. Porque elas acreditam que vão morrer. Entende? A maioria acredita assim. Quando eu morrer eu não levo nada, eu não preciso saber tudo, e vai vivendo, sobrevivendo e não vivendo. Não sabendo elas que esse estágio de 40 a 80 é muito mais lento do que até você chegar a 40. Olhe quantas fases você passa quando nasce até você chegar a 30, 40 anos. São várias fases que mudam. E tudo é aproveitável. Mas do 40 a 60, 80 é uma frustração terrível para uma pessoa que ela não tem paciência com nada, que ela não quer ouvir nada, que ela quer dominar tudo, que ela quer ter razão em tudo, que ela quer usar as experiências dela a favor dela, que ela não tem paciência com nada, ela não sabe que é ela mesma que vai sofrer, que nada vai servir para ela. Nada que ela viveu vai servir para ela. Por quê? Porque ela ignorou a criação de Deus, o sistema de Deus, do que Deus explica, que para tudo há um tempo. Quer dizer, foi normal eu sentir medo lá na minha meninice. Foi normal eu ter medo
na minha juventude, na minha adolescência. Hoje não é mais normal. Não é normal. Eu adquiri o medo ao meu benefício. Eu não aprender que é errado eu viver ameaçando as pessoas, criticando as pessoas, desfazendo das pessoas. A pessoa nunca vai ter visão que isso está errado. Então, por ela ignorar a visão, só ela vai se dar razão. Ela não vai ter mais razão para ninguém, porque ninguém suporta. E aí é quando ela vai pagar. Não é Deus que quer. É ela que não quer mudar. Entende o que Deus explica? Porque ela não vai ter prazer com a plenitude, com a solitude dela. Ela vai estar reclamando com tudo. Ela reclama com tudo, ela maldiz de tudo. Se ela tá junto, ela tá desfazendo, ela tá reclamando. Porque ela nada serviu para essa pessoa. Ela não aprendeu a mudar de nível. É como se fosse uma adolescente vivendo na velhice. Não amadureceu. Entende o que Deus explica? Por isso que não tem como, por isso essas pessoas são tão cegas. Por quê? Porque elas não aprendem que para tudo existe um limite. Para tudo existe uma fase. E essa fase vai ter que virar, vai ter que passar. Eu não sou a dona do mundo para falar o que está certo e o que está errado na vida de todo mundo e não querer ouvir nada da minha. Entende o que Deus explica a respeito do medo? E é por isso que toda a experiência vai ser usada contra ela e não a favor dela, porque ela quer ser independente de Deus. Ela quer confiar nela. Ela não, nesse estágio a pessoa já não vai confiar em ninguém, acreditar em ninguém. Por quê? Porque tudo que ela aprendeu, ela adquiriu e o sentimento tá lá, tá dentro dela. E agora ela tá usando esse sentimento, por isso Deus fala do tempo do espírito. O tempo cromos, o tempo do espírito, o tempo kairos, que digo, o tempo do espírito, vai chegar. Então ela vai ter o mesmo estilo de vida dos pais. Crítica, murmurenta, religiosa, entende? Cada um com as suas experiências. De onde foi que ela veio? De onde foi que ela veio? Então, quando ela tem consciência, vai dizer, mas o que foi que eu aprendi assim? Eu aprendi assim. Por quê? Porque ela não crê nesse Deus que diz, eu ensino a você como funciona a palavra. Eu te liberto do medo. Eu curo as tuas feridas. Eu sei como te tratar. A pessoa não quer. Simplesmente ela não quer. Porque ela quer ser feliz falando. Ela quer ser feliz dizendo às pessoas do que sabe, do que passou, contando vantagem com as mazelas da vida. Por isso, ela não é tratada. Porque não é a mesma coisa contar história e confessar pecado. Não é a mesma coisa. E é isso que Deus explica. Ela não usa a palavra nem de forma certa. Ela ignora os próprios sentimentos. Então agora ela vai fazer chacota das brigas, das rixas, das competições que ela teve na infância, do que ela fez de errado. Agora ela vai se vangloriar. Ela vai se vangloriar. E aí ela vai piorar o estágio espiritual dela. O estágio emocional dela. Porque o estágio emocional e o espiritual é bem parecido. Mas se a pessoa ignora a própria emoção, os próprios sentimentos, ela é feliz de forma errada. E ela não vai aprender a ser feliz de forma certa. Ela não consegue usufruir do bom da vida. Ela não sabe o que é a prosperidade. Entende? Ela não consegue mais sair desse estágio. Ela está presa. E por isso as escolhas dela estão toda errada. Por isso ela está falando mal das pessoas e lidando com as pessoas que ela sabe que não presta. Mas ela está na necessidade de lidar com aquelas pessoas. Porque ela não quer pagar o preço para mudar. Porque ela não quer se arrepender. Porque ela não quer se ver. Entende? Então, você veja que de 30... da idade até os 30, você vê que o estilo de vida é um. Até 40, né? É um estilo de vida. Mas dos 40 até 70, se a pessoa não buscar a Deus, ela vai ficar maldizendo das pessoas.
Ela vai ficar falando mal de todo mundo, que é essa experiência dela. Foi traída, foi roubada, enganaram, humilharam, maldisseram, nunca viram nada do que eu fiz de bom. Como eu vou ser feliz assim? Como é que eu vou ser feliz com toda essa experiência dentro de mim? Só Deus. Por isso você tem que querer crer em Deus. Entende? Porque só Deus faz isso. Só Deus transforma até as percas em coisa boa. Você perdeu, você adoeceu, você brigou, mas agora você quer entender. O entendimento traz esse alívio dentro de uma pessoa. Quando você entende onde errou. Mas se você não quer entender, você vai maldizer. Porque faz parte do perdão. Se uma pessoa ela maldiz porque ela não foi perdoada, ela fala mal porque ela não foi perdoada, ela não acredita no perdão. Por isso ela só sabe falar mal. Toda pessoa que não foi perdoada, ela só sabe falar mal. Ela não sabe falar bem de ninguém. O bem, ela acredita que só quem fez o bem na vida foi ela. Todo mundo errou com ela, mas ela nunca errou com ninguém, porque ela não tem visão. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.